Hello, everyone. Olá a Uh, todos. good morning, good afternoon, and good evening, Bom depending on where dia, you're boa calling tarde, in boa from noite, today from around the depende world. de My onde name você is está Sarah hoje. Mandel, and I Meu support the nome é Laudato Sara Si Mandel action e platform for trabalho na plataforma Indianapolis de in the ação United Laudato States as a Si e de communications specialist. Indianápolis, nos Estados I invite Unidos, you, como if you haven't yet, to introduce especialista yourself em in the chat comunicação. Convido with your vocês a se name, apresentarem no where you're chat com coming seu from, nome e and then país, just brief onde você 2 words. está, What have you learned from the e em Creator duas about care for the palavras, earth and all o que people? vocês aprenderam com o I also Criador sobre o welcome you today cuidado com on a behalf terra e of the com whole as team that works pessoas. for the Laudato E Si duas Action boas-vindas em platform nome de toda a and those equipe que who helped trabalha para a prepare this plataforma de webinar for ação Laudato everyone Si, que ajudou a today. preparar esse The platform is a webinário project hoje. of the Vatican's A Dicastery plataforma é for um Promoting projeto do Ethical Human Dicastério para Development, Serviço do which has Desenvolvimento operational Integral do support of the Vaticano, Laudato com Si apoio do movement movimento and built Laudato together Si with the como contribution of many parceiro organizations operacional around the global e world construída com who a are working with contribuição de us to muitas foster culture and organizações pelo practice mundo of que integral trabalham ecology. conosco para promover It's uma inspired by cultura Pope e prática da Francis's ecologia encyclical integral. letter, Laudato É Si, on inspirada care na for our carta common encíclica do home. Papa Francisco, Laudato Si Laudato means to Si, praise be to que you in the significa Italian dialect louvado used by Saint sejas, Francis no in his dialeto canticle of italiano usado por creation. São Francisco em seu So Cântico das participants of the Criaturas. platform undergo a Os journey of participantes da self-assessment and plataforma fazem uma reflection jornada about de their lifestyles autoavaliação e and reflexão practices, sobre seus and estilos with de support vida e of the platform práticas, form e com o concrete apoio da plans to go out and plataforma, take fazem planos actions that concretos reflect a para a more ação holistic que approach to refletem today's uma abordagem ecological mais and social holística às crises. crises ecológica e social atuais. All of our participants, Todos os nossos many of you, come participantes, from a muitos de variety of vocês, sectors, vêm de vários from setores, individuals and desde families to indivíduos e dioceses famílias and até parishes, dioceses e religious paróquias, communities and comunidades e congregations, congregações schools and religiosas, universities, escolas e healthcare institutions, universidades, instituições de economic saúde, entities, and various eh, groups and entidades organizations. econômicas e vários They work grupos e towards 7 organizações. Laudato Si Eles goals, trabalham including por 7 responding objetivos to the Laudato cry of the earth Si, and the que cry of the incluem poor, responder ao ecological grito da education, terra e dos ecological pobres, spirituality, educação ecological ecológica, economics, espiritualidade adoption of sustainable ecológica, economia lifestyles, and ecológica, community adoção de resilience. estilos de vida Today's sustentáveis e webinar on resiliência connecting faith and comunitária. action hopes to O support your webinário de hoje understanding of sobre that link oração que between the inspiração, science of conectar a fé ecology e a and our ação, faith, pretende and ajudar a how our nossa understanding of compreensão God can da help shape ligação the way entre a we ciência e a act as ecologia da stewards of nossa fé, creation, como and a nossa provide some compreensão concrete de examples Deus of pode how platform ajudar a participants can formar take a maneira action como agimos to como support the administradores Laudato da Si goals. criação e dar And we'll exemplos have more on that concretos soon. de como os First, participantes just a da few plataforma practical podem announcements. agir para apoiar If you need translation, os we are offering objetivos Laudato translations Si. in Spanish, Mas Italian, primeiro French, alguns or avisos. Se Portuguese. vocês You can precisarem de access them tradução, through the temos tradução em interpretations button at espanhol, the bottom italiano, of your screen. francês e Click the português. interpretations Você button pode and acessá-las choose pelo your language. botão interpretação Then, na this parte webinar is inferior being da recorded tela and live e streamed on clicar no YouTube. botão Only our designated interpretação. speakers will be Esse visible, and we webinário hope está you will sendo save the gravado e YouTube link to transmitido ao rewatch or vivo para share o later. YouTube. Só os nossos Third, if you have palestrantes any estarão questions during the visíveis. webinar, please Esperamos que submit você them salve o by link clicking the no Q&A YouTube para button at assistir any time. novamente ou compartilhar Any mais question tarde. put in the regular Se tiver chat may alguma get lost, pergunta, so please escreva use the no Q&A botão button and we'll perguntas e answer as respostas many a as we qualquer can. momento. As Then thank you perguntas for helping colocadas us no build chat this global normal podem se community together perder, então today use esse by botão keeping any QIA, chat perguntas e participation on respostas. topic and made in a spirit of Agradecemos por respect nos and ajudar a openness. construir If juntos you'd essa like to look comunidade at our global Netiquette hoje. guidelines, Pedimos which you que toda agreed to on your participação no chat registration, seja you sobre o can find assunto them at the e link in the feita no chat. espírito de respeito e Finally, abertura. if you'd like Se to você attend quiser this month's consultar nossas community meeting diretrizes de immediately etiqueta com following as the quais você webinar and haven't concordou registered na yet, sua you inscrição, can elas still estão no do so at link the do link chat. E se in the você chat quiser now. participar da The reunião community comunitária de meeting will be agosto, on a different imediatamente Zoom link, depois so desse make sure to complete your webinário, registration. pode se We look forward inscrever. to continuing our Temos o discussion there link with no all who chat. can make it. A reunião acontecerá num link Now, a quick diferente, look at our então upcoming faça agenda. sua inscrição. In just a Agora, uma moment, olhada we'll have a rápida prayer from na Sister agenda. Helen Em um Galadima momento, of the School teremos Sisters of uma Notre Dame, oração da then greetings irmã from the Helen Laudato Si Galadima, Action das Irmãs Platform Escolares de Director Notre John Dame, Mundell, saudações and do then we'll hear diretor da from our main plataforma speakers, de ação, John Alberto Mandel, Palecchi, e who leads the Faith and ouviremos nossos Sustainability Initiative palestrantes, at the World Alberto Resources Palecki, Institute, que WRI, lidera a and iniciativa Fé e Father Peter Sustentabilidade do Bajich, World a Resources Jesuit priest who Institute, que directs é the Integral Instituto de Ecology Pesquisas Research Mundiais, Network at e the Dr. Laudato Si Peter Research Roge, Institute of the Rosic, University of padre Oxford. jesuíta que dirige Then a hopefully rede we'll de have some time pesquisa for em a few questions ecologia and answers. integrado do So Instituto again, de please Pesquisa feel Laudato free Si to da put those in the Universidade de Q&A Oxford. section throughout our Depois program. teremos perguntas e We'll respostas, conclude with então a few fique
fique à vontade para before we escrevê-las. sign off and get ready for Vamos the community meeting, concluir com which alguns will then be avisos following antes this de Zoom in começarmos a a different Zoom link. reunião comunitária que vai So acontecer logo now depois I desse will webinário invite
num Sister link Helen Galamida to lead separado us in do prayer. Zoom. Então, agora convido Sister a Helen irmã is a Helen sister of Galamida the School para Sisters nos of guiar Notre em Dame. oração. She's Ela é originally das from Irmãs Northeast Escolares de Nigeria Notre who Dame, speaks nasceu no Hausa, nordeste da Jukun Nigéria, fala English. Hausa, Right now, Jukun she e works in inglês. Sunyani, Ghana, Atualmente trabalha as a em teacher of Sunyani, English em at Notre Gana, Dame como Girls Junior professora High de School. inglês She na teaches with the mind escola to support the secundária girls to de become Notre better Dame para future leaders meninas, with the world onde ela vision, ensina as and meninas a se appreciates tornarem being part melhores of the Laudato líderes Si futuras movement, com uma which visão helps for mundial better care e for gosta God's de fazer creation. parte do movimento Sister Laudato Helen Si, que also ajuda a serves cuidar as the melhor da Shalom criação Africa de branch Deus. Ela representative to her também é representante congregation. do ramo Shalom So África em sua she has congregação. recorded her prayer ahead of time, and Ela I'll ask our tech team to start ela that. gravou a sua oração antecipadamente e eu vou agora passar o vídeo da sua oração para nós. And we'll just maybe start that again because we don't hear Vamos what she's saying. reiniciar porque não é possível escutar o vídeo. And I'll just ask Ed Eu vou if he pedir ao can start the Ed, video again. você We pode can't hear reiniciar o the vídeo, audio por of her favor, video. porque não é possível ouvir o áudio que acompanha o vídeo. We'll try that one more time. Vamos tentar Thank you mais everyone for uma your vez patience. só, e enquanto isso It's eu so nice to agradeço a see her in vocês the video, even if todos pela paciência. É it's muito bom recorded. ver a irmã no She's vídeo, one of our apesar da participants, participação like many dela of you, ser gravada, é muito bom who's vê-la. Ela é offered uma this das service this participantes, time for a como webinar. muitos de The vocês. Earth's resources are meant for everyone's benefit, and the care for our common home, a principle highlighted in Paul Friday in the name of the Father, Son, and of the Em Holy nome do Pai, do Spirit. Filho e do God, Espírito source of all Santo. being, Jesus, our Deus, fonte brother, de todas Holy as Spirit, our todo sanctifier, ser, Jesus, three nosso irmão, e persons in Espírito one. Santo You bless santificador, us with três pessoas integral em uma. ecology and Vós nos Catholic social abençoais com teaching. a ecologia integral e a Integral doutrina ecology social da is a key Igreja. concept A within ecologia Catholic integral é social um teaching conceito-chave da that doutrina social da highlights the Igreja deep que connections between destaca all as conexões aspects of profundas creation. entre todos os It aspectos da criação. acknowledges that the Ela well-being of the reconhece que o environment is bem-estar closely do linked meio to both ambiente social está and intimamente spiritual ligado à health. saúde social e This espiritual. perspective underscores Essa that perspectiva environmental care sublinha extends que o beyond cuidado mere ambiental stewardship vai to além da mera encompass justice, administração para human abranger dignity, a and justiça, a solidarity with the dignidade less humana e a fortunate. solidariedade com os menos Catholic social teaching afortunados. is a framework A developed by doutrina the social da Catholic Church Igreja é uma to estrutura address desenvolvida various pela Igreja social, Católica economic, para and enfrentar vários environmental desafios challenges from a sociais, moral econômicos e standpoint. ambientais CST do ponto de emphasizes vista moral environmental e enfatiza a protection proteção as part of ambiental a wider como commitment parte to de um justice, compromisso peace, and the maior common com a good. justiça, a paz e o bem Essential comum. principles includes the universal Os distribution of princípios goods, essenciais which incluem suggests that a the earth's resources distribuição are meant for justa dos everyone's bens, que benefit, quer and dizer the que care os for our common home, recursos da a terra se principle destinam ao benefício de highlighted in Pope todos, e o Francis' cuidado da encyclical nossa casa Laudato Si. comum, um princípio This destacado encyclical na calls encíclica for a Laudato Si do respectful Papa and a Francisco. responsible Essa approach to encíclica environmental apela a uma stewardship. abordagem respeitosa e Creator of every responsável da visible and gestão invisible, we ambiental. express our Criador gratitude de for the tudo que é gift of this visível e magnificent invisível, world expressamos a nossa and all its gratidão pelo dom inhabitants. We magnífico deste recognize our mundo duty e as de todos os caretakers seus of your habitantes. creation, Reconhecemos o entrusted nosso with the dever como responsibility to zeladores da tua protect the earth criação, and its aos quais foi resources. confiada a responsabilidade de Bless us with proteger the a terra e wisdom to seus live in recursos. balance with the natural Abençoa-nos world, com sabedoria the para strength viver to em defend equilíbrio the com o mundo environment, natural, and the força para empathy to defender o meio support those ambiente most e impacted empatia by para apoiar os ecological mais damage. afetados pelos danos Guide us to ecológicos. understand our deep Guia-nos para connections with all compreendermos living nossa beings profunda and to act with ligação com fairness todos in os love seres as we vivos e strive to agir protect com the justiça e well-being of amor, our shared home. esforçando-nos para proteger
o Inspire bem-estar da nossa us casa to comum. adapt the principles of Inspira-nos a integral adaptar os ecology, princípios da ecologia collaborate towards a integral, sustainable colaborar and just para um world, mundo and sustentável value e the deep justo beauty e and dignity of your valorizar a creation. profunda beleza e We ask this dignidade through da tua Christ our criação. Lord. Amen. Nós te In the name of the pedimos Father, isto por Son, and of the Cristo Holy nosso Spirit. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amen. Amém. Thank you, Sister Helen. Obrigada, irmã Now Helen. I'll invite the director of the Agora Laudato eu Si vou Action Platform, John convidar o Mandel, to diretor da share a few words plataforma with de us. ação Laudato Si, John Mandel, para compartilhar algumas palavras conosco. Greetings and good day, everyone. Saudações e bom dia a Especially todos, everyone here on our especialmente a todos aqueles que Seeing the estão nesse world come webinário. together these last Ver 2 o weeks mundo at the se reunir Olympics has nas given me a últimas great 2 amount semanas of nas hope Olimpíadas, that it me is deu possible for muita all of us to esperança de que é begin to see possível each other as para brothers todos and nós sisters começarmos a who can nos ver come como irmãos e together irmãs in que podem peace se for a unir common em purpose. paz por And um for each of us propósito today, comum. we have a Para cada common purpose. de Our nós hoje, goal nós to temos um inspire objetivo positive comum, action que for our é planet and inspirar all that it ações holds. positivas para o nosso planeta Today, e we tudo are que ele spending some contém. time thinking about Hoje how our iremos core passar beliefs algum can lead to tempo action pensando sobre como and nossas achieve crenças measurable changes fundamentais in our podem levar footprint à on our ação planet. e alcançar Why mudanças do this? mensuráveis à nossa It pegada comes down to no one planeta. word: E por quê? Tudo se motivation. resume a uma The palavra: motivação. motivation to A act and motivação undergo para an agir ecological e passar por conversion uma can come from conversão many places. ecológica pode vir de Most muitos lugares, fundamentally, from a mas place of deep fundamentalmente de understanding um of who we lugar are as de people of compreensão faith, profunda de sharing quem this nós somos como planetary pessoas de space, fé que where each of compartilham us esse espaço see our planetário, personal, onde cada very um de nós personhood through the common vê a lens nossa of family própria members personalidade rather than através da lente disassociated comum strangers. de membros de uma única Part of that família, em comes vez from our de visceral pessoas experience estranhas. of the world Parte around disso us through vem our da senses, nossa what we experiência see, what visceral we do mundo hear, what através dos we nossos smell and sentidos, o que touch, vemos, and our own discovery escutamos, that behind cheiramos e everything are the tocamos. fingerprints E of da our nossa própria parentic creator. descoberta de que por trás de And todas as so coisas estão as let's begin digitais our daily do workout, nosso Pai e just like Criador. Olympic Então vamos athletes, começar o nosso connecting to treino everything diário, around como us, atletas becoming olímpicos, in nos our event, conectando com tudo ao becoming nosso redor, like this. que se Our event torna is o the connection with evento, o everything. nosso evento, a nossa Just like the Olimpíada. athletes train day Assim after day to como um become the atleta best of who olímpico they treina are, dia após dia so para too se our tornar goal o is to melhor que become the pode ser, champions of também o community, nosso objetivo gathering é nos kindred tornarmos spirits that campeões keep each em other on track, comunidade, reunindo setting espíritos new goals and semelhantes targets to que se reach, mantêm no caminho certo, monitoring our estabelecendo progress, novos and objetivos e encouraging metas para and alcançar, challenging one another monitorando to o nosso become the progresso e personal encorajando uns change that aos leads to outros the cultural a change that is nos needed. tornarmos a Of mudança course, necessária each of us has our own para personal a training mudança challenges that are cultural unique to necessária. us Claro and que cada must um be de nós tem overcome. seus próprios For desafios example, our own pessoais inertia that que são says to únicos e us, devem ser it's superados. easier Por for exemplo, a me nossa just to própria keep doing inércia what nos I've diz: always é done. mais fácil para mim Or a fazer, feeling of continuar fazendo o que eu insignificance sempre that fiz. whispers to Ou o us, sentimento de what I do insignificância que nos really sussurra: doesn't matter. o que eu faço não Or our importa. limited Ou resources nossos allocated to other recursos things that limitados reminds us, alocados para outras I don't coisas have que the nos time or lembram: money to do não it that tenho nem way. tempo nem dinheiro para fazer as Or the coisas assim. uncertainty that Ou a comes incerteza from the restricted que knowledge that vem asks do us, where nosso do I even conhecimento start? restrito, que And pergunta: of course, this por onde eu uncertainty of começo? faith that E asks claro, a us, what does incerteza this have to do with é, my own faith? de que isso tem Finally, our alguma lack coisa a of ver com a nossa authority. própria fé. Well, my E, local bishop, finalmente, minha priest, própria rabbi, or autoridade. imam doesn't Meu support it. bispo, sacerdote, So how rabino, do we imame overcome local these não me challenges? apoia. How do we Então, start? como We're going to hear more superar about that, but here estes are a couple of desafios? Como final começar? tips. Vamos ouvir um pouco Don't mais try to sobre isso, boil mas the tem ocean. algumas It's too dicas. big for you Não alone. tente ferver o Just boil oceano, your ele é own grande cup of demais para tea. você fazer In other isso words, sozinho. don't Só try ferva a to sua save própria the xícara de world. chá ou de Just try café. to Em outras save palavras, your não world, tente salvar o your mundo, tente city, salvar o your seu mundo, neighborhood, sua your cidade, home. seu bairro, sua Finally, casa. let's continue to Finalmente, connect vamos with the continuar nos future conectando through com o young people. futuro, In através de some cases, our jovens, own em children and alguns grandchildren, nieces and casos, nossos nephews, or filhos our e students. netos, I ou was recently in sobrinhos Brazil this e last alunos. Eu month with estive over 5,000 recentemente young no people Brasil from more than com 50 5.000 countries jovens de mais who de 50 believe a different países kind of world is que possible. acreditam que I um now have mundo diferente é 5,000 more possível. E reasons eu to agora tenho change, 5.000 motivos act, a to mais convert. para mudar, So let's agir get e me started converter. today. Então Back to vamos you, Sarah. começar hoje.
hoje. De volta para você, Sara.
Thanks for that message. Obrigada por esta Now I'd like to mensagem. introduce Agora our eu first main gostaria speaker, de apresentar nosso Father Peter primeiro Rogic, palestrante from the Integral Ecology principal, Research Padre Network of the Peter Laudato Rogic, Si Research do Institute Instituto de at University Pesquisa of Oxford. Laudato Si da Universidade de Father Peter Oxford. Rogic is O a Jesuit priest who Padre currently Peter serves é as the director of jesuíta the e Integral atualmente é Ecology diretor da Rede Research de Network Pesquisa em at the Ecologia Laudato Integral Si do Research Instituto de Institute Pesquisa at the Laudato Si, University of que Oxford. fica na His Universidade de academic journey Oxford. spans university Sua jornada institutions, including acadêmica abrange Georgetown, instituições Santa Clara, universitárias que Ljubljana, incluem and now Georgetown, Oxford, Santa Clara, bringing a wealth of Ljubljana e agora expertise in Oxford, environmental, trazendo through vasta transitional experiência em justice, justiça ambiental e leadership, and network transicional, building. liderança e construção de Previously, he directed redes. Georgetown's Antes, Environmental dirigiu o Justice Programa de Program Justiça and the Ambiental de Jesuit Georgetown European e o Social Centro Center in Brussels. Social Europeu Jesuíta Father em Peter's Bruxelas. As contributions to contribuições do environmental Padre justice and Peter para a leadership justiça e align with liderança the ambiental IERN's alinham-se com mission, a fostering missão do seu instituto, transdisciplinary research with promovendo a international scholars investigação and practitioners of transdisciplinar integral com ecology. acadêmicos e profissionais Father Peter, we look internacionais de forward to ecologia hearing more integral. from you about some O of the initiatives of Padre Peter, the queremos research muito network, ouvir as a sua well as the theological apresentação sobre foundations of algumas das integral iniciativas ecology da that Rede de lead toward Pesquisa em commitment Ecologia to Integral e ecological os fundamentos stewardship. So I'll teológicos pass the da mic to ecologia you. integral que levam ao compromisso com uma Thank you gestão very much, ecológica. Sarah, and Muito obrigado, Sara. hello to everyone Olá a online. Greetings todos to que all estão the athletes, if I online. may use the language Saudações a that todos os John Mandel just said atletas. about Se eu the for Olympics. usar Maybe o some of us exemplo que o John Mandel are falou sobre Olympic as athletes, but I think all Olimpíadas, of us are talvez alguns de Laudato nós Si athletes, sejamos really atletas, much mas like todos the nós somos atletas comparison. Laudato Si. Eu gostei Please allow me muito dessa now comparação. E, to por favor, share the me slides, and permitam I hope agora you can see compartilhar them meus well. slides. Eu espero que vocês possam vê-los So, bem. thanks for joining this important Obrigado por discussion estarem on aqui connecting nessa faith and discussão action. importante sobre And I'm conexão honored entre a fé e to a ação. represent the Eu Laudato estou Si Research honrado de Institute at representar o Oxford Instituto Laudato University. Si de Pesquisa na Today I'll be Universidade de discussing Oxford. Hoje, Catholic eu social vou teaching falar and sobre a doutrina theological social da foundations Igreja e as of fundações integral ecology lógicas research da and how they pesquisa guide us de towards ecologia integral e como a ela nos committed orienta para science-based ecological stewardship. uma So let us gestão da begin terra with comprometida e some data. baseada na ciência. You can see just this Vocês last podem year, ver neste Mexico último experienced ano que o México a record experimentou in hot days recorde em dias Our global quentes. socio-environmental O, crisis a nossa continues crise to global escalate. socioambiental continua It's a of course crescer e a different piorar. in different É claro que é parts of the diferente world, em diferentes partes do mundo and we can see e how, podemos ver from a variety of contexts, que em diversos we see the contextos impacts nós on vemos os us as well as on impactos future em nós generations. e também nas nossas There is gerações a futuras. justice and historical transitional justice É, perspective here Tem a important too, perspectiva looking aqui at da specific countries or nations da that have justiça emitted so histórica e far tremendous de numbers transição, in terms olhando of para os países CO2 que têm equivalent números emissions that enormes de emissão de haven't contributed CO2 to e climate que change. contribuíram muito para The as picture of mudanças this year, of course, would be climáticas. different if we just take a snapshot Neste ano, with se a China gente for leading ver, and other a countries China vai behind. aumentar suas And emissões e it's outros important to países see these ficarão data. para It's trás, also mas é important to see importante ver data esses from dados e ver os dados the justice perspective da of perspectiva da justiça, equality or the lack of. da You can see on this equalidade graph ou a how falta de much of igualdade. Nós podemos CO2 ver equivalent emissions are emitted quais not são just as by the emissões 1% equivalentes de the most CO2 que wealthy, são but in emitidas fact não by só the do 1% mais rico 0.1%. You can do see how mundo, mas o many tons of CO2 they would 0,1%. emit. Vocês veem afford only quantas 2 tons toneladas per year with regards to de CO2 eles the emitem. climate Nós cop and podemos Paris Agreement, emitir apenas so that we 2 can stay toneladas below por 1.5 ano para degrees ficar dentro Celsius do change Acordo that de would still Paris, de ficar have us apenas live on 1,5 a grau country acima planet, dos we níveis may be lacking in achieving industriais this. de And if temperatura. we continue to emit E se this, the day will continuarmos come, and emitindo unfortunately, not tudo necessarily isso, to vai us, chegar um dia, but to the future não generations. You can see a necessariamente little para baby nós, there, toddler infelizmente, mas actually, para as receiving futuras the bill for gerações. something Vocês he didn't podem ver o eat or bebezinho drink, and there's a huge mess recebendo uma conta para around the aquilo que table. ele não comeu nem bebeu e tem uma Let me say a few words bagunça about the Laudato Si na, Research Institute na and mesa the ali. Integral Ecology Eu vou Research falar Network that algumas we are palavras launching sobre with a a very one-off team rede
de pesquisa de ecologia integral, que esse é a nossa equipe. Nós queremos promover a ecologia integral através de pesquisa, liderança e ações também, e construir pontes entre práticas e políticas sustentáveis. Vocês podem ver aqui algumas fotos da nossa equipe e algumas das nossas atividades globais também. Algumas palavras sobre os fundamentos ecológicos da ecologia integral. A ecologia integral é uma abordagem holística que conecta aspectos culturais, sociais, econômicos, ambientais, e está profundamente enraizada na doutrina social da Igreja e na encíclica Laudato Si. Essa estrutura nos ajuda a entender a interconexão entre a nossa criação e a importância, o nosso Criador, e a importância de cuidar da nossa casa comum. Está ambientada na doutrina social da Igreja, na maneira como ela fala sobre a criação como um dom de Deus, sobre o nosso próprio crescimento como seres humanos, como cuidadores ou zeladores da criação, e fala sobre o pecado ecológico. Esses danos contra a criação, que é um dano contra o próprio Criador, contra todos, um dano feito a todos, especialmente os mais vulneráveis. E falamos sobre alguns princípios como bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Nós, como cientistas, pesquisadores, etc., gostaríamos de ver que tipo de paradigma nós usamos ao olhar para a realidade. O mais próximo que chega da nossa mente ao falar de ecologia integral é a transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Nós podemos dizer que essa metodologia é profundamente interconectada, interativa, e ela perpassa vários sistemas complexos da nossa realidade. Se vocês examinarem essa figura aqui, vocês podem ver várias abordagens diferentes com as quais os cientistas lidam com diferentes problemas, desde aspectos multidisciplinares, com problema no centro, e disciplinas, ou a ciência olhando ao redor dele, olhando juntos para um problema, ou a interdisciplinaridade, em que as disciplinas olham umas para as outras, e depois a solução do problema. E depois a transdisciplinaridade, não apenas trabalhando juntos, mas com partes interessadas locais que participam da pesquisa, examinam os resultados da pesquisa. Então, em resumo, a transdisciplinaridade, que é uma palavra longa e complicada, ela integra sistemas de conhecimento, cocria o conhecimento. Não é só ciência, mas ela envolve políticos, membros da comunidade, da igreja, os pobres, os indígenas e o próprio planeta. Ela enfatiza a importância da diversidade epistêmica e sensibilidade sociocultural. E, além disso, considerações éticas também. O que nós fazemos no Instituto de Pesquisa Laudato Si é a ação na pesquisa. Os elementos-chave são a participação, envolve membros comunitários como participantes ativos na pesquisa e na tomada de decisões. Ele é interativo, nós usamos reflexão, e também tem um foco prático, que pretende resolver problemas do mundo real. Vamos olhar agora para a ecologia integral. Sabemos que tem raízes na Laudato Si do Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum, e também na Fratelli Tutti, Laudate Deum e outros documentos que são muito importantes para entendermos melhor o que é a ecologia integral. E, em resumo, podemos dizer que tudo está interligado, então tudo tem que estar conectado. As pessoas, as ciências, mas também os desafios. Nós precisamos, então, romper fronteiras para encontrar soluções holísticas. A ecologia integral,
de uma certa forma, examina o que é o mais fraco de todos e o coloca no centro. Ela desenvolve pilares para orientar ações holísticas para a mudança sistêmica, para, por sua vez, superar injustiça socioecológica. É enraizada na teologia e ela busca a conversão ecológica, que nós chamamos, que nós precisamos para a mudança sistêmica, e nos ajuda a criar em nós mesmos uma consciência criativa e crítica para que possamos nos envolver na comunidade. A ecologia integral une, talvez pela primeira vez na história das ciências relacionadas à ação, é que nós queremos escutar tanto o grito da terra quanto o grito dos excluídos, os marginalizados e pobres. O Papa disse várias vezes, eu ouvi falar pessoalmente sobre a Laudato Si, mas não só como uma encíclica verde, mas uma encíclica social. Ele acha que ela está conectada às outras encíclicas sociais. Então, para responder a esses gritos dos pobres e da terra, precisamos nos escutar e, através da escuta, nos converter ecologicamente, curar nossas relações feridas com o outro, com Deus. Falamos sobre as nossas falhas com relação a Deus. Sabemos por um importante documento papal que tudo está interligado. Nós lançamos, então, a rede de pesquisa em ecologia integral e a nossa primeira abordagem é aprender sobre a nossa terra e o nosso próximo. E por isso nós trabalhamos muito próximos com a FAO, outros parceiros, com as mulheres religiosas. Sabemos que há práticas maravilhosas vindo dessas mulheres, não apenas delas, mas muito delas. Também oferecemos aos alunos, quando se trata de pesquisas de negócios e ecoespiritualidade, nós tentamos dar prêmios a esses estudantes. Então, se vocês quiserem, por favor, inscrevam-se para vir viver e trabalhar conosco em Oxford. E também, recentemente, nós estamos trabalhando com o World Resources Institute, o Instituto Mundial de Recursos. Por isso o Alberto vai estar aqui para trabalhar conosco, falar sobre esse instituto, e também trabalhamos com artigos de mídia em que nós publicamos. Esse foi um dos nossos últimos webinários, junto com o nosso Instituto de Pesquisas Mundiais, e nós descobrimos, por exemplo, que a espiritualidade é um fundamento essencial na ecologia, que se a nossa espiritualidade está ferida, nós não conseguimos nos relacionar bem com o planeta. Temos alguns parceiros aqui, podemos ver aqui a Fundação Qatar, John Templeton, tipos diferentes de trabalho, e oferecemos vários cursos na Universidade de Oxford para ensinar vários estudantes. Nós ajudamos a organizar a Aliança de Redes Eclesiais para a Ecologia Integral, e a última reunião que tivemos no ano passado, e foi maravilhoso ver esse grupo diferente de pessoas, incluindo indígenas, e vamos tentar fazer a mesma coisa na Suíça com um instituto jesuíta chamado Instituto La Salle. Estivemos presentes nas COPs, das mudanças climáticas e biodiversidade, e tem centenas de teólogos pensando
na possibilidade de incluir a festa da criação nas igrejas, incluindo a Igreja Católica. Esse grupo aqui é da Colômbia, da Universidade de Colômbia, preparando a próxima COP, e nós temos diálogos de ecologia integral com vários parceiros na intersecção entre a teologia e a agroecologia. E um convite, nós teremos alguns festivais nos próximos meses no mundo todo. Se vocês estiverem presentes, vocês podem se juntar a nós. Muito obrigado. Passo a palavra a você, Sara. Thank you, Father Peter. Obrigada, There would be Padre so much to Peter. share. I know it's Tem tanto a hard in a compartilhar, é short muito amount of time, difícil num tempo but tão it's so curto wonderful to see all that is happening and ouvir a sua this partilha, way mas of é looking at maravilhoso ver ecology really tudo through que that está lens of acontecendo our e essa faith and how maneira many people de are olhar para a involved in that. ecologia pelas lentes So da nossa fé we e are quantas going pessoas to estão now introduce envolvidas our nesse second main trabalho. speaker. Agora vamos We've invited apresentar Alberto nosso Paletti, segundo who's the head of the Family Sustainability palestrante, que é Initiative Alberto for the World Palecki, Resources e a chefe da Institute. iniciativa Fé e As the head Sustentabilidade of do the Faith and World Sustainability Resource Initiative, Institute. Alberto Ele supports apoia existing and projetos new faith-based religiosos projects in the existentes e area of novos na área sustainability de and enables sustentabilidade faith-based e communities permite que as to comunidades identify ideas and religiosas programs that identifiquem build ideias e capacity for programas community-level que desenvolvem solutions a to capacidade sustainability para challenges. soluções comunitárias para Alberto desafios has de worked for the Technical sustentabilidade. Center Ele for trabalhou Agriculture and Rural para o Centro Cooperation, Técnico de an Cooperação international Agrícola e development Rural, organization, uma the organização European internacional de University Institute, desenvolvimento, which is a o research Instituto institute, Universitário and Europeu, also que é o interned for a Instituto de Justice Pesquisa, e Institute in também The Hague, estagiou o Instituto the de Attorney Justiça General em Consulate in Haia, Miami, and a no Human Consulado Rights Geral em NGO in Miami Italy. e numa ONG de He has a Direitos master's Humanos da Itália. degree Ele in tem political science mestrado from La Sapienza em Ciência University in Política Rome, pela another Universidade La from Sapienza international de Roma, communication um segundo from Hans mestrado em Comunicação University in Internacional Groningen, pela and a Universidade bachelor's in Hans de political science Groningen from e Roma Tre bacharelado em University. Ciência So Política pela Alberto, we're Universidade looking forward Roma to Tre. hearing from you today Alberto, and estamos what you ansiosos have to para share with us, escutar especially você regarding the hoje e o que science-based você targets for faith tem organizations. a Pass the mic to you. compartilhar conosco sobre as Thank you very metas much, baseadas na Sarah, ciência for para a fé. the nice introduction, and Obrigado, thanks also to Sara, por Peter essa and to John ótima for the introdução e por inspiring Peter words. e John And pelas suas hello, palavras everybody. It is tão great to be here inspiradoras. Olá a today. todos, é ótimo Very estar glad for aqui the hoje. invitation Estou from muito our friends at feliz the com o Laudato Si convite movement dos and the nossos Laudato Si amigos Action do platform. movimento I Laudato hope you Si, can da see my plataforma de ação presentation Laudato Si. Espero que correctly. vocês possam I work for ver the World a Resources visualizar a Institute, minha or apresentação. Eu WRI in trabalho short. para o It's a global WRI, research que é organization that uma works to bring organização big global de ideas pesquisa into que quer action at the nexus of colocar grandes environment, ideias development, em and prática com human relação ao well-being. desenvolvimento, We bem-estar have humano established since a e few years, since meio 2021, ambiente e ecologia. a Faith and Começamos em Sustainability Initiative 2021 that com specifically looks at the uma role of faith-based iniciativa de fé e organizations and sustentabilidade works que for a world where olha faith-based para as organizations activate organizações themselves as climate religiosas e leaders, como elas try podem se to ativar utilize para their ser líderes influence and assets climáticas in a e way that is usando environmentally os and seus societally positive ativos e with de uma our maneira que world seja boundaries. socialmente What positiva has an organization like no meio WRI, very secular, ambiental. E very o que focused on data and nós science, has to fazemos? do with Nós the world of focamos faith? a A few years WRI, que ago, é muito we looked at how the world was going, and the baseado na presentation that ciência also Peter was e making about that we are e losing o que ele tracks tem a ver with com a fé? the Nós objective vimos of que sustainable nós development, and we realized that there is a huge potential não estamos of engaging conseguindo faith-based organizations around atingir os sustainability. objetivos do A lot desenvolvimento of people associated sustentável e with tem the religion muito worldwide, potencial out of nas 10 people talk about organizações religiosas para religion fazer always isso. being an important Mas vehicle for mais what de 8 de people cada 10 love, pessoas do embrace, and mundo têm uma protect. religião And e basically as all religiões religions, if sempre almost all, if not all, enfatizaram a see importância faith, de see the proteger earth as a o divine meio creation that ambiente requires e a terra como responsible uma criação stewardship. divina There are e also que some challenges precisa de uma associated gestão to responsável, engaging mas faith-based também tem organizations around desafios science and relacionados a science-based action. associar Of as course, we have seen a lot organizações of engagement in the religiosas faith com ação realm, a lot baseada of na ciência. Nós motivation, vimos as John was muita mentioning, motivação, como o but John very often falou, very e little muito engajamento, or very mas few com examples frequência os of exemplos são muito science-based, poucos de evidence-based commitment. There are still quite some compromissos gaps in terms of baseados em evidências. Há faith-based algumas capacity for lacunas com project relação à planning and project development, capacidade religiosa while de the challenges planejar huge
e executar planos e gerir, mas temos muita ciência, e elas têm também um grande potencial para fazer pressão nos políticos e para renovarmos o compromisso com o Acordo de Paris. Nós tentamos trazer, então, as organizações religiosas para serem um dos atores principais nesse projeto científico. E a nossa missão é melhorar o padrão global para medir os objetivos baseados na fé, na ciência, os objetivos baseados nas organizações religiosas, perdão. E nós temos 3 principais projetos. Falamos, em primeiro lugar, sobre os ativos físicos, como edifícios, e nós também tentamos medir a todo o seu consumo, mas também o impacto da missão dessas organizações religiosas. Depois, nós ajudamos essas comunidades a estabelecer suas próprias metas com metodologias específicas que possam desencadear a ação baseada na ciência. E também estamos desenvolvendo um lugar em que todos esses dados podem ser conectados e colocados em ação. Eu sei que parece técnico demais e vocês podem pensar qual é o âmago do projeto, como definimos o que é uma organização religiosa, uma FBO, na sigla em inglês. A nossa definição de organização religiosa são aquelas organizações, instituições ou atores cujos valores e missão são guiados por crenças religiosas ou espirituais, que são, então, um termo guarda-chuva que vai de escolas a congregações, a ONGs, a entidades de serviço social, que têm uma visão espiritual de como atender a uma necessidade da sua comunidade. E por que nós queremos trabalhar com essas organizações? Porque elas podem inspirar ações ambientais no mundo todo, já que tem uma escala enorme de ativos que eles têm sob sua administração. Eles podem, se você pensar, por exemplo, nos ativos financeiros que as organizações religiosas têm, ou do impacto comunitário que elas podem trazer, ou os ativos reais que eles têm, edifícios, por exemplo, sob controle. E nós, então, essas organizações já estão rastreando suas emissões. Nós temos iniciativas desde a plataforma de ação Laudato Si até outras que têm tentado nos últimos anos trabalhar com emissões e com a ação das organizações religiosas no clima. Mas, obviamente, ainda temos algumas lacunas entre a mobilização e a prática. Eu vou mostrar para vocês alguns desses desafios. Falamos sobre ativos. Alguns ativos que as organizações religiosas controlam ou têm no mundo são muito diferentes. Então, não é uma categoria de indústria, mas falamos de entidades muito diferentes, como terras, lugares de culto, como mesquitas e igrejas, falamos de hospitalidade, ou educação, ou organizações de saúde, que são muitas delas administradas por organizações religiosas. E quando nós perguntamos quantos ativos estão lá sob a administração das organizações religiosas, não temos uma resposta exata a essa pergunta, mas fizemos uma revisão simples da literatura para começar a responder essas perguntas, e algumas respostas às quais chegamos são que tem 6 milhões de edifícios no mundo. Pensem em todos os edifícios na cidade de Nova York e multiplique por 6. Essas são os edifícios organizados que estão sob a administração de organizações
religiosas, e 175 milhões de hectares de terra, que é um pouco menor do que o tamanho do México. Então, é um número enorme. As organizações religiosas estão, obviamente, nos primeiros passos da sua prática de associar o carbono emitido por seus ativos. Para muitas organizações, essa ideia é nova, mas com relação à relação entre mudanças climáticas e ação climática e essas organizações, é muito visível a conexão que tem. Elas estão muitas vezes na linha de frente da adaptação climática com as comunidades marginalizadas e pessoas necessitadas. A qualidade e a variabilidade dos dados com relação a isso é um grande desafio. Então, estamos tentando inovar e trazer algo novo a esse setor para demonstrar o potencial da contribuição das organizações religiosas ao clima. Muitos de vocês devem achar que a sua comunidade não estão acostumadas a lidar com o clima e a energia, mas esse é um campo de crescimento enorme. Eu vou mostrar como ele pode crescer. Nós estamos fazendo isso mostrando que temos grande potencial. Os dados coletados têm diferentes repercussões nas organizações religiosas. Em primeiro lugar, um impacto direto nas finanças da sua organização. Nós podemos medir o que você não mede, você pode chegar a certos objetivos através de missões cumpríveis, com compromissos em relação ao clima, e também tem um ponto que tem a ver com educação e incidência política. E nós temos também a possibilidade de falar sobre a mensuração de riscos com relação ao clima e como isso afeta a sua organização. Isso pode ter uma repercussão positiva na vitalidade da igreja. Então, nós elaboramos esse documento que foi publicado, que é um documento de orientação técnica para as organizações religiosas chegarem a metas científicas. E esse documento, ele explica como nós compilamos o inventório de emissões de gases de efeito estufa. São as pessoas que querem começar a sua jornada para ter alvos baseados na ciência, o que fazer depois de elaborar esses alvos, esses objetivos, e também ele oferece uma pesquisa que você pode responder para reunir toda a informação que você precisa com relação aos seus gastos em energia, em gás, e quem são os seus fornecedores. É muito mais fácil do que soa responder a essa pergunta. Nós temos alguns princípios com os quais nós trabalhamos, que é sermos simples, interoperáveis, flexíveis, acessíveis, e permitem, por exemplo, que outras ferramentas sejam usadas. Muita gente usa um EPA Portfolio Manager para fazer mensurações, e então essas ferramentas têm uma interoperabilidade. Nós também tentamos conversar com várias organizações religiosas de diferentes tradições religiosas, como episcopais nas Filipinas ou a Basílica de São Pedro, só para mostrar que é possível mensurar os seus gastos, as suas emissões, e trabalhar com objetivos mensuráveis e científicos. Por último, nós temos alguns desafios, temos que trabalhar com vários tipos de ativos, tem acesso limitado aos dados e a capacidade de coletar, de coletar dados. Mas esse projeto quer ser o primeiro passo para as organizações religiosas terem conhecimentos de sustentabilidade e simplesmente começar a experimentar.
dar uma olhada e ver o que você pode fazer na sua comunidade. Todos os dados são bons, cada passo é importante para nos levar aonde queremos chegar e aonde queremos ao que queremos alcançar, que é o Acordo de Paris. Muito obrigado. Thank you, Alberto. Obrigada, interesting. Alberto. Both É of muito you have had interessante. Vocês very dois thought-provoking eh, presentations, and I know people would tiveram love to hear more. apresentações We've included the link muito to the eh, document of science-based targets for faith provocadoras organizations, e temos and we can certeza put que that as in pessoas again têm to make sure, perguntas. and that will also be E in the recording on YouTube if you see. se você quer you mostrar can put isso that para a in the sua comments there. organização religiosa, você pode compartilhar esse We are not vídeo gonna no have time for YouTube com questions, elas. but please Não do vamos go ter to that tempo document. para Some of the as examples that perguntas, mas was starting to give acessem aquele are really documento. Os great, exemplos que foram targeting, dados measuring foram energy ótimos use and para land use começar a and all of these medir o different uso da terra e da energia assets that our faith e todos communities esses already have. ativos que And as it's such nossas a big comunidades religiosas opportunity já têm. É because uma of grande our size of oportunidade our faith por causa faith do communities. trabalho das nossas, por causa e do We are, tamanho, perdão, das nossas unfortunately, need organizações to wrap up our time with religiosas. this section of our Infelizmente, presentation nós today. precisamos encerrar essa We sessão do have the community da nossa meeting coming up apresentação. for Nós those who temos would uma like to reunião participate. We comunitária will logo a put the link seguir. in the Para chat aqueles que quiserem to, participar, if you haven't registered for nós that yet, you vamos can still colocar o register link for para that. inscrição no chat. Really Você a precisa huge se thank you inscrever to para our receber o link. speakers, Muito Father obrigada aos Peter nossos and palestrantes, Alberto, Padre Peter and e we would Alberto. hope we can hear more from you, and we'll be Esperamos following que your work. nós possamos ouvir Thank mais you to notícias our de vocês. translators Vamos and our tech team who are continuar working behind the acompanhando o scenes to seu make this trabalho. webinar Obrigado também possible. aos nossos And all of you who tradutores e are ao here participating, we hope a that nossa equipe we've given you técnica some e food a for todos os thought. You participantes. can Nós at esperamos que least vocês kind of tenham aqui know algo some em que things. I pensar need to go and e look up more about saber that. Oh, I que want to. vocês There's a lot precisam going on. pesquisar Let me go mais find algumas out coisas. more Né? about Pelo what's menos happening at the isso que Research tenhamos dado esse Institute gostinho and so para que on. So vocês please do look saibam o that que está up. acontecendo If you no have not yet Instituto signed de up for the Laudato Si Recursos Action Mundiais. platform, I Se encourage você you ainda to não go está to inscrito na plataforma de ação Laudato Si, por favor, acesse www.laudatosiactionplatform.org. Check us out, consider laudatosiactionplatform.org, registering, and make faça sure a sua to inscrição join us next month. e We'll be having our estejam next conosco webinar on no September mês que 6th, vem, no celebrating dia the 5 de season of setembro, em que creation, which teremos has the theme of hope and nosso act with próximo creation. So our webinário, em webinar que next vamos month on celebrar September o 5th tempo da will criação, have cujo some great lema é guest speakers esperançar e agir related com to that aspiração. theme. Teremos And again, ótimos for palestrantes those of you who can join us in about 10 relacionados minutes, we'll a start our esse tema. community meeting E para aqueles que at podem the Zoom estar link that's conosco em connected 10 to the other minutos, registration for o the community link meeting. do Zoom foi mandado para todos Thank you so aqueles que se much, inscreveram. and Muito obrigada see you next month, or see e you soon até if o you can mês join que us in vem the community ou meeting. até daqui a Take pouco, care, se vocês everyone. puderem participar da reunião. Até! Take care.